Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Acabou a COP de Belém, onde o mundo continua a arrastar os pés perante as ameaças da crise do clima. O mundo precisa de um mapa do caminho claro para acabar com essa dependência dos combustíveis fósseis. É tempo de diversificar nossas matrizes energéticas, ampliar as fontes renováveis e acelerar a produção e o uso de combustíveis sustentáveis. Isso requer alguns compromissos centrais. Em primeiro lugar, implementar o Acordo de Dubai de triplicar a energia renovável e de dobrar a eficiência energética até 2030. No seu discurso inaugural da COP30, a Cimeira das Nações Unidas para o Clima, que acabou este fim de semana em Belém do Pará, o presidente do Brasil, Lula da Silva, deixou no ar um apelo para que os delegados chegassem a grandes consensos para o futuro. O mais ousado de todos seria avançar com um roteiro, já iniciado na COP do Dubai, em 2023, que apontasse para o fim do uso de combustíveis fósseis. Recorde-se que estes combustíveis são responsáveis por 2/3 das emissões mundiais de dióxido de carbono para a atmosfera. Os as de Lula, porém, bateu de frente com o lobby dos países produtores de petróleo e não se cumpriu. De resto, não foi o único fracasso. A vontade de inscrever o tema da desflorestação, a chaga que em meio do século devastou mais de 20% da área da Amazónia, a maior e mais importante floresta tropical do mundo, também ficou no papel. Num e noutro caso, a presidência brasileira da COP promete manter estes dois temas na discussão nos 11 meses que ainda lhe restam. Mas se estes grandes desígnios falharam, o mundo deu mais alguns passos, ainda que pequenos, para definir princípios capazes de avaliar as metas de adaptação à crise climática ou para que os países ricos apoiem os mais frágeis numa transição justa para políticas mais sustentáveis. Os gastos nesse plano, aliás, vão triplicar até 2035. Ou seja, deram-se passos, mas não os que a crise climática exige. Ainda assim, no final da COP, o seu presidente, André Correia do Lago, dizia: ao sairmos de Belém, esse momento não deve ser lembrado como o fim de uma conferência, mas como o início de uma década de mudança. Será caso para tanto? Como podemos avaliar a COP? Contamos para esse efeito com a ajuda da Aline Flor. A Aline é editora da Azul, o espaço do público dedicado ao ambiente e à crise climática, e esteve estes dias em Belém a acompanhar a COP30. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Olá, Aline Flor, muito obrigado por te juntares ao P24 a partir de Belém, no Pará, no Brasil. Diz-me uma coisa, esta COP gerou enormes expectativas antes de se iniciar. É caso para dizer que essas expectativas ficaram por cumprir? Olá, Manel. Acho que, por acaso, as expectativas que havia para esta COP, antes dela se iniciar, foram, em grande medida, até cumpridas. O que depois falhou muito foi a expectativa que foi lançada no arranque dos trabalhos, quando o Lula da Silva lança o desafio de haver uma menção a um roteiro para o fim dos combustíveis fósseis, que passou a ser o grande tema desta COP e que foi completamente frustrado pelos países produtores de petróleo. Portanto, a questão do abandono dos combustíveis fósseis tinha ficado definida no Dubai e que Lula recuperou, querer que fosse algo que fosse decidido aqui, foi, digamos, o grande falhanço, digamos, desta COP, e diria que do Lula também. Mas o que nós temos comentado também entre os jornalistas é que antes desta COP começar, ela era conhecida por duas coisas: a COP da implementação e a COP da adaptação. E a verdade é que muitos desses objetivos foram atingidos, em particular a adaptação. Portanto, também depende muito dos olhos de quem vê. A União Europeia tem alinhado muito nesta questão do abandono dos combustíveis fósseis e teve que ceder no final das contas, mas para os países do chamado Sul Global, não é, que são os países mais vulneráveis, mais pobres, na verdade as conquistas que houve em particular no financiamento potencial para a adaptação estão, na verdade, um pouco de acordo com o que tinha sido, se pedia, e o que se dizia que ia acontecer. Esta também era uma COP que não era uma COP de decisões formais, de grandes decisões formais. Por exemplo, ano passado havia uma decisão formal sobre qual era o objetivo do financiamento. No Dubai havia a questão do stock take, né, o balanço sobre como é que andávamos, e foi daí que saiu a questão dos combustíveis fósseis. E esta COP do Brasil, na verdade, era uma COP, não havia nada em concreto de grande para sair, ou seja, não tem grandes manchetes
de conquistas, mas houve vários pequenos avanços que foram muito importantes. Passo a passo. Falando sobre a questão em concreta do fim dos combustíveis fósseis, como é que se justifica, que tipo de argumentações tu ouviste por aí que apontem para este falhanço? Ou seja, será que o mundo está em condições para um horizonte temporal de 10 ou 20 anos poder abdicar dos combustíveis fósseis? Enfim, não é o mundo. Essencialmente a economia, o modelo económico consegue fazer uma transição para o fim dos combustíveis fósseis num horizonte curto? Sim, não, assim, preparado de todo, nem vamos muito a caminho disso. Sabe-se que até o final desta década nós vamos chegar a talvez o pico, ou seja, não vamos consumir mais do que estamos a consumir, mas neste momento ainda estamos a crescer, não? Porque precisamos de mais energia para mais coisas. Acho que o mundo ainda está mais ou menos alinhado com o objetivo, que é o que a Europa tem no papel, mas vagamente de até 2050, 2060, conseguir chegar ao que se chama net zero, ou seja, um equilíbrio entre o que é que nós emitimos e o que nós conseguimos recuperar. Exato. E, na verdade, nunca se falou de datas para esse tal do roteiro do abandono dos combustíveis fósseis, mas seria mais para o final do século, não é? Porque o problema grande que nós temos é que nós temos muitos países que dependem completamente de combustíveis fósseis para as suas economias, e eles também, pronto, com bons ou maus motivos, também têm que fazer esse planeamento de como é que vão de repente dizer que daqui a 60, 70 anos vão simplesmente abdicar de não sei quantos por cento do seu PIB para conseguir fazer esse abandono. O que houve também este ano foi, por incrível que pareça, a ausência dos Estados Unidos, que nestes palcos de negociação mais diplomática costumam ser o ponto de contacto, por exemplo, com países como a Arábia Saudita, né, o grupo dos países árabes. E houve então uma falta de cooperação, de diálogo produtivo para que, por exemplo, esses países aceitassem esse tipo de declarações. Houve também uma questão que foi muito inesperada, tendo em conta as declarações do presidente Lula da Silva, que foi a questão dos BRICS, né, os países, as grandes economias emergentes e também muitos países em desenvolvimento, que também acabaram por preferir uma posição menos ousada nesta parte de reduzir os combustíveis fósseis e apostaram muito o jogo nestas questões, por exemplo, da adaptação. Como é que se faz a transição de cuidar dos países que já estão agora a ser afetadas? E depois foi uma grande surpresa, acho que para muitos países, e acho que em particular para a União Europeia, porque a União Europeia fincou o pé, que era preciso fazer a transição, mas depois, a dada altura, com este jogo de negociações, até os próprios países, por exemplo, os países dos Estados-ilha do Pacífico, a dada altura aceitaram que preferiam um pacote mais ambicioso e mesmo assim insuficiente em coisas como a adaptação, a transição justa, ou pronto, noutras áreas, e não fincaram pé para que houvesse uma declaração que falasse sobre o abandono dos combustíveis fósseis. Mas sim, voltando à resposta curta, o mundo não está preparado, as economias não estão em transição, mesmo a China, que é um país que evoluiu muitíssimo, já está diria, entrar em fase exponencial de desenvolvimento de tecnologias, energias renováveis e as tecnologias limpas, não é como se chama, também continua, na verdade essas tecnologias aumentam muito, mas o uso de combustíveis fósseis continua a aumentar as emissões. Sim, acho que é só 2030 que eles vão chegar ao 2028, alguma coisa assim, vão atingir o seu pico de utilização destes combustíveis, ou seja, até quem está-se a portar bem nesse campo não está bem o suficiente. No caso concreto da meta global de adaptação, que, como tu disseste, gerou discórdia, estranhaste a posição da União Europeia, que diz que os seus critérios são muito difíceis de aplicar, não são funcionais. Como é que se entende esta posição da União Europeia, que neste tipo de negociações e tudo o que tem a ver com adaptação e com transição costuma ter um papel bastante mais construtivo, dialogante e que normalmente até determina o sucesso de algumas destas mexidas. Como é que tu avalias esta posição? Acho que é preciso, porque a meta global da adaptação, as negociações da COP estão sempre divididas, assim, grosso modo, entre a mitigação, que é a redução de emissões, e a adaptação, que é como é que nós preparamos os territórios para serem mais resistentes às alterações climáticas, e depois, pronto, também a questão das perdas e danos, que é o que é que fazemos quando os eventos extremos acontecem. E a meta global da adaptação diz
ajuda-nos primeiro a definir indicadores sobre como é que eu meço, estou a adaptar melhor ou não ao nosso território. Por exemplo, podemos falar de Portugal, nós até temos fala-se muito da adaptação, os municípios têm planos há 10 anos, mas nós de facto não conseguimos medir se é eficaz ou não, se quando se investe alguma coisa é eficaz ou não, e a Meta Global de Adaptação faz isto, mas a nível de todos os países, não é? E havia uma proposta inicial do IPCC, se não estou em erro, mas da técnica de 100 indicadores. Do painel intergovernamental, sim. Exato. Falava em 100 indicadores e os países mais vulneráveis disseram, nós não conseguimos fazer esta medição, nós mal conseguimos gerir os nossos governos, quanto mais estar aqui a ter tanta carga burocrática. Portanto, houve essa vitória dos países mais vulneráveis de baixar para poucos indicadores. E o que a União Europeia diz é que estes indicadores depois perde-se um pouco aqueles que permitiriam aferir a efetividade da adaptação, ou seja, como a União Europeia é um dos grandes financiadores desta adaptação, também queriam garantir que estavam a financiar ações concretas e eficazes, porque esta é sempre a grande dificuldade. Os países também têm, os países em desenvolvimento também são os que têm governos mais frágeis, e estados mais frágeis, sim. Sim, também têm questões muito, aliás, acho que a comparação com Portugal é ótima porque Portugal também é um país que é desenvolvido e temos toda a evolução do país das últimas décadas, principalmente desde que entramos na União Europeia, e ainda assim temos muitas falhas na forma como nós temos projetos que são ou não eficazes. E, portanto, a União Europeia tem isto. A União Europeia teve que ceder na questão do dinheiro e acho que foi assim que se salvou a face, no fundo, neste acordo, porque aceitou triplicar do dinheiro da adaptação. A ideia é que até 2035 os países desenvolvidos paguem cerca de 120 mil milhões de euros por ano para financiar projetos de adaptação, que na verdade é tipo 1/10 do que seria necessário, mas é melhor que a nada. União Europeia concordou com esse triplicar, mas ficou muito descontente e na verdade o Brasil abriu essa brecha para, na verdade, tentar-se afinar um bocadinho mais esses indicadores, porque para a União Europeia aquilo não é claro o suficiente sobre se vai pôr o dinheiro de forma eficaz. Falaste aí sobre a questão do Brasil, portanto, uma das grandes objetivos do Brasil, é que houvesse, portanto, um plano para travar ou reverter os custos da desflorestação. Enfim, até porque simbolicamente a COP aconteceu às portas da Amazónia. Porquê é que os países não chegaram, porquê é que os Estados não chegaram a um acordo sobre a desflorestação? Bom, primeiro porque, na verdade, falou-se muito da COP da floresta, mas isso nunca esteve, digamos, na agenda oficial, não é? Porque estas reuniões, estas conferências, não é, do clima anuais, têm sempre uma agenda oficial e outra que, houve pontos que tentaram ser incluídos e não foram, e a verdade é que esta questão da desflorestação nunca foi sequer um ponto de negociação. E este tipo de coisas chega muito em cima da hora, normalmente também não dá para incluir assim na agenda só porque há um presidente carismático que tenta trazer isso. A desflorestação mexe muito com a economia, aliás, uma das coisas que, por exemplo, a Europa tem neste momento, não conseguimos fazer passar uma diretiva contra a desflorestação porque isso nos está a criar problemas com países parceiros comerciais como o Brasil, não é? Porque isso vai prejudicar a sua economia, portanto é sempre um ponto muito difícil de negociar porque, apesar de ser ilegal, não é? É muito difícil algumas economias transitarem para terminar a desflorestação. Há também uma outra coisa que, na verdade, apesar de não ter estado, foi mencionado no documento de mutirão, portanto... O documento final, sim. Entre zero e nada, exato, foi uma pequena vitória. O presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, também disse que vai ser um dos outros roteiros que a presidência brasileira, como não conseguiu introduzir no documento oficial, vai tentar trabalhar no que poderá ser um roteiro para o fim dos combustíveis fósseis e um roteiro para o fim da desflorestação. O Brasil tem até 2030, mas não sei se isso vai ser possível. E há também uma outra vitória das florestas que não está nesta decisão deste final da COP, mas que foi a introdução do Fundo das Florestas Tropicais para sempre. Não é, que teve depois a dada altura 1.000 milhões de euros da Alemanha. Portugal foi o primeiro país que fez o seu contributo, modesto de 1 milhão de euros, sim, mas sim, muito simbólico, mas importante. E Aline, muito rapidamente uma pergunta final. Receava-se muito que Belém do Pará não tivesse condições para acolher uma cimeira desta envergadura. Pelo meio dos trabalhos, nós sabemos até que vocês tiveram que evacuar um dos pavilhões por causa do incêndio. Mas, de resto, como é que correu?
as coisas funcionaram? Dirias, portanto, que a organização deste evento que merece nota positiva? Se tiver nota positiva será, pronto, de 1 a 20 ali perto do 11 Sim, suficiente ou um menos. 12, porque sim, suficiente menos, porque de facto houve muitos problemas. Uma piada entre as pessoas mais experientes é de Climate Change Experience, né? A experiência das alterações climáticas. Nós chegávamos lá e de facto era muito quente, noutros sítios era o ar-condicionado depois completamente desregulado, havia um receio, houve uma carta da Convenção das Nações Unidas no secretariado sobre alguns receios, por exemplo, quando chovia, algumas salas pingavam um pouco, portanto, das instalações elétricas poderem terminar. Questões de segurança também, houve uma invasão, digamos, da entrada da chamada zona azul, né, Blue Zone, que é onde só os delegados registados podem estar, portanto, foi uma Copa assim muito, muito difícil, até fisicamente muito desgastante, né, porque o calor de Belém do Pará é também muito intenso, sim, e úmido. Intenso, sim, e portanto também acho que isso de facto notou-se. Pronto, isto é uma coisa que se comenta também nas diferentes COPs, né? De Baku também se falava nisso, né? Até que ponto o mal-estar, não é, lá dentro atrapalha um bocado o fluir das negociações. Portanto, sim, desorganização, transportes, muito trânsito, portanto não foi totalmente bem sucedida, mas acho que toda a gente saiu daqui, foi uma COP, se pode dizer, inesquecível, porque houve muito drama, muitas decisões À última da hora, sim. negociadas, sim, e depois lá está, muitas vitórias também para o sul global, pronto, como se chama, não é, de adaptação, um mecanismo de transição justa que vai permitir cuidar das comunidades mais vulneráveis, não é, que vão ser mais impactadas, ter mais impacto das alterações climáticas. E agora, pronto, a grande lição de todas as COPs é essa. Agora é preciso trabalhar o resto do ano inteiro e não só olhar para outro e começar a preparar a próxima. Aline Flor, muito obrigado por teres vindo ao P24. Boa viagem de regresso a Portugal. Até uma próxima. Muitas vezes, uma imagem vale por 1000 palavras e a melhor forma de o provar é passar os olhos pelo catálogo do World Press Photo. Nas suas 70 edições, muito do que há melhor e pior na humanidade apareceu nos seus concursos à custa da intuição e do talento de fotojornalistas de todo o mundo. Buzz Aldrin na Lua, Pelé no momento em que venceu o Campeonato do Mundo de 1958, momentos singelos como o beijo à namorada de um soldado que acaba de regressar a casa depois dos tumultos do Bucareste em 1991, são alguns dos exemplos desse património. A boa notícia é que quem quiser pode comprar cópias dessas fotografias. São ao todo 70. Porque numa crise global do fotojornalismo, a World Press Photo decidiu angariar verbas para ajudar os seus profissionais. Saiba os detalhes desta oferta, que acaba no dia 26, nas páginas do Público na internet. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.